Adonias Filho, posso fazer todo tipo de pergunta? Pode, sem censura. Meu pai nasceu na fazenda São João, na época município de Ilhéus, hoje de Itajuípe. Ele nasceu de 7 meses, tão pequenininho. Minha avó improvisou uma caixa de sapato, encheu de algodão e colocou ele dentro. Deu muito trabalho. E parecia um ratinho, que ele não tinha unha, não tinha cílio, não tinha cabelo, porque ele era feito um ratinho. E ela tinha muito medo dele não ser criado. Eu morei 10 anos com eles. A cabo dos 10 anos, foi quando ele comprou aqui esse rancho, me deu e eu vim morar aqui. Era uma vida boa, era uma pessoa maravilhosa. Eu conheci a Adonias Filho em 1943, exatamente no ano em que eu vim para o Rio. E houve uma grande amizade, né? Basta dizer que ele foi 2 anos depois ele foi meu padrinho de casamento. Adonias era um tipo carismático, era uma pessoa muito acessível, uma criatura assim, alegre, antes de tudo alegre. Contava casos extraordinários, eu gostava muito das histórias que Adonias contava. Adonias era um homem extremamente cordial no trato, era a expressão mais legítima de uma cordialidade que hoje já se pulverizou, né? Hoje o homem cordial é quase uma figura de retórica, né? Figura de retórica desmoralizada. E ele traduziu essa cordialidade, né, às avessas no seu universo ficcional. Jones, vê se não esquece o caderno, menino. Vai estudar como sem o caderno? Tá bom. Hoje teremos aula sobre leitura. Todos com caderno na mão? Sim. Então, como eu estava falando, nós vamos falar hoje sobre leitura. Ei, por que você chegou tão atrasada? Esqueci meu caderno. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Quem aí gosta de ler? Eu que não gosto. É chato ficar parado lendo. Eu gosto de jogar bola. Uma pessoa só escreve bem se tiver o hábito da leitura. E para que eu vou querer escrever? Você pode ser um bom escritor, contar histórias. Nós vamos ler um dos nossos escritores, nascido aqui em nossa região. E vamos fazer a nossa própria história, como ele fez, Adonias Filho. Ah, e se eu não quiser fazer? Já disse, escrever é chato. Vai servir para quê? No seu caso, para passar de ano. Você já brincou muito com suas notas, rapaz? Ih, agora ferrou mesmo. Podem vir aqui à mesa, escolham seus livros. Na próxima aula já teremos as primeiras redações. E você agora vai ter que fazer a sua atividade. Ah, vou dar um jeito. Ele surge em 46, com Servos da Morte, e desde esse primeiro romance, que é uma tragédia brasileira ambientada no sul da Bahia, e traz uma novidade na fluidez narrativa, né? A sintaxe narrativa é completamente modificada. Quase ele não faz uso de verbos ou adjetivos, né? Quer dizer, e concentra mais as ações no interior das personagens. E como romancista, ele é um renovador, né? Porque ele veio da Bahia e a presunção que ele tinha é que
depois do Jorge Amado, a Bahia estava inteiramente esgotada como assunto. Não havia possibilidade de surgir mais um romancista baiano. E para a surpresa de todos nós, né, surgiu um grande romancista baiano exatamente na zona cacoeira do Jorge Amado. O primeiro grande gancho do romance psicológico, né, que tem Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e esses três surgem no mesmo panorama, no mesmo período histórico, e ao lado de Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, que são os dois outros companheiros de uma geração, né, e vai traduzir um regionalismo, né, entre aspas, transfigurando a linguagem com outros aspectos que ainda não tinham sido tocados pela literatura de então. A obra de Adonias, ele fala sobre a região, ele fala, por exemplo, sobre o nascimento de Pirangi, o desenvolvimento de Camaquã, a luta por aquelas terras, os primeiros que buscaram a derrubada da mata, eram pessoas geralmente humildes, pessoas do campo mesmo, pessoas que levavam aquela vida grosseira. Tanto em Os Servos da Morte, como em Memórias de Lázaro, como em Corpo Vivo, o tônus é uma violência, né? E essa violência ele não conta apenas com as ações que se passam no romance, mas sobretudo recorrendo à memória e à força alusiva, né, que as palavras geralmente têm. E esse estilo poderia ser considerado único na literatura brasileira. Embora autodidata, ele não teve um curso universitário, né? Mas ele tem uma excelente formação literária, não apenas, vamos dizer, como decorrência de um gosto pessoal, como também das amizades dele aqui no Rio, que era especialmente o Otávio de Faria e o Lúcio Cardoso. Ele sempre tinha escritório e nós respeitávamos muito, ele não podia mexer em nada. E ele ali, sempre acordou muito cedo. Então era aquele barulhinho da máquina de escrever. Então a vida daquele barulhinho é muito familiar para a gente, porque hoje em dia é computador, né? Antigamente não. E muito também escrita na mão. Ele escrevia sempre no escritório dele no Rio. E aqui na fazenda, ali na sala, tinha uma mesinha que a gente almoçava. Minha mãe limpava tudo. Ele sentava ali, escrevia na mão. Mas tem os rascunhos do meu pai, é uma das coisas que mais me impressiona. A letra era uma letra mosquitinho. E ele fazia uma ponta do lápis, que era uma ponta enorme. Então eu e meu irmão ficavam esperando para ele apontar os lápis da gente igual, só que a gente quebrava as pontas. Nunca li um livro dele. Se eu quisesse eu podia ler, mas eu não entendia a letrinha dele, era tão miudinha, com a ponta de um lápis super afiado e ainda com aqueles vai para cima e vai para baixo, e né, aquelas confusões que o escritor faz. O parágrafo sobe, o outro desce. Peculiar. Vai lá e pega a mochila. Ei, estão roubando sua mochila! Vai, Deus! Minha mochila! Professora, os meninos roubaram minha mochila, o livro estava lá dentro e agora eu não posso fazer minha atividade agora. É um grande problema, mas você terá que fazer atividade. Veja com seus colegas e tente ler alguma coisa que eles estão lendo. Uma coisa muito importante, trate de recuperar o livro. Caso contrário, você terá que pagar outra escola.
Depois nos falamos. Boa sorte, hein? Ih, agora ferrou mesmo, né? Naquele tempo a gente vivia de colaborações de jornais, né? O Adonias publicava muitos artigos em jornais. Pouco depois eu fui trabalhar na manhã do poeta Cassiano Ricardo, que era um jornal do Estado Nacional, um jornal oficial, um jornal muito bem feito, né? Um jornal de alta qualidade assim, jornalística, informacional, e o Adonias, né, colaborava muito. O pseudônimo dele como crítico literário era Djalma Viano. Pouca gente sabe disso, dessa época, mas na época passada conhece. Djalma Viana, que era muito engraçado porque ele criticava o suplemento literário, né? E muita gente, né, não sabia que era ele, uns diziam que era ele, outros diziam que era o Guimarães Rosa, né? De modo que isso agitava muito os meios literários. Existe um estilo, na verdade, em função de que cada escritor gera o seu próprio estilo, né? É um estilo de uma narrativa mais contida, é uma narrativa que não tem grandes movimentos, grandes expansões afetivas. Olha, a obra do meu pai é uma coisa interessante, porque inclusive tem a trilogia, né? Memória de Lázaro, Servos da Morte e O Corpo Vivo. Geralmente é muito estúpido, é um troço pesado, que ao mesmo tempo meu pai não tinha nada a ver, eu não entendia como é que ele podia, entendeu? Escrever, ter uma imaginação daquelas, quando a pessoa dele era totalmente diferente. Enfim, Adonias tem uma incrível capacidade de fundir o épico, o drama, o trágico, né? E dá essas diferentes ações narrativas uma forma moderna. Era uma coisa assim, completamente dispar. A obra, ele como escritor e ele como pessoa. A Adonias é destacável por um conjunto de circunstâncias que a literatura brasileira atravessa no percurso do século XX, né? Quer dizer, é uma sintaxe narrativa completamente inovadora, né? Sem apelar para um fácil manejo do idioma e buscando sincronizar as ações épicas e dramáticas da história que narra com a fluidez mais contida da linguagem. O senhor lembra de 3 meninos que pegaram carona nesse caminhão? Deixei numa fazenda ali perto da pista. O senhor me leva lá? Preciso muito achar aquelas 3. Pois não, sobe aí, vamos. Finalmente vi, o seu canto é divino. Quando escuto me comovo e me lembro de um menino. Quando escuto me comovo e me lembro de um menino. Viva, o bem te vi, o seu canto me fascina. Viva, o bem te vi, o seu canto me fascina. Quando escuto me comovo e me lembro de menina. Quando escuto me comovo e me lembro de menina. A senhora viu um menino com a mochila? Quero os ossos. Quero os ossos. Eu? Oxe.
roubaram minha mochila. Você viu eles por aqui? Pode me chamar de Grilo. Ah, os moleques? Vi sim. Você deve estar falando de beré, fubá e canis. Só tentado aqueles meninos. Saíram agorinha. Deve ter ido pra feira. Sempre vão quando tem alguma coisa pra vender. Valeu, Grilo. Valeu, obrigado. E ele entrou na academia logo após o chamado golpe militar de 64, né? Foi quando, aliás, ele iniciou a carreira política. Eu não sei se iniciou antes, mas ele foi diretor da Biblioteca Nacional, né? Foi diretor da Agência Nacional, não sei se ele chegou a ser diretor nacional do livro aqui, né? E todo mundo ali esperava que ele fosse governador da Bahia, né? Se falava muito nessa época que ele ia ser, mas como ele não era um político profissional, né? A última hora ele era sempre rifado, né? Quem concorreu com ele, o principal concorrente, foi um grande dicionarista chamado Antenor Nascente, que pouca gente sabe disso. Foi professor de português de minha mãe e deixou minha mãe de segunda época, quase que reprova. A vingança dela foi que perdeu para o marido no futuro. De amigo do Jorge Amado, foi o grande amigo dele, que o recebeu na academia e teve muita influência na entrada dele para a academia, e se interessou, aliás, quando ele estava praticamente tinha editor, arranjar um editor para ele, uma porção de coisa, de modo que isso mostra a capacidade que ele tinha, né, de dialogar, de conviver com as diferenças, né? E isso caracteriza muito o Adão Nietzsche, né? A visão que ele consegue transmitir na obra infanto-juvenil é um pouco diversa da que nós nos acostumamos a enxergar na sua obra, porque a tragédia está completamente ausente, né? Embora o mito não esteja. Quando ele escreve O Menino e o Cedro, é uma história infanto-juvenil. O menino o pai morava numa rocinha de cacau que tinha uma ilha. E veio uma enchente e ia afogar todo mundo dentro de casa, e o menino era amigo do Cedro. O Cedro se derruba e faz uma ponte para as crianças, e a família se salvar e são salvas. Já era o desmatamento do sul da Bahia. É só saber interpretar. Isso é hermenêutica pura, né? Porque o infanto-juvenil foi de um tempo para cá, né? Não foi, ele nunca escreveu paralelo aos romances. E eu acredito também que foi depois dos netos, né, que começaram. Porque minha filha é a neta mais velha, hoje em dia está 49 anos para fazer. Então isso tudo, porque tanto que o primeiro livrinho dele infantil foi para os 3 primeiros netos, que foi a Lourdinha, era o Caim e a Raquelzinha, né? E aí ele propõe uma reflexão nesse universo infantil. Em Uma Nota de 1000, nós temos toda a ganância que o homem constrói durante toda a sua vida com relação ao dinheiro. Então, a nota ela é passada por diversas mãos e nessas mãos você percebe toda a ganância do homem, né? Desde aquele mais simples, né? Quando a nota cai e um bêbado passa por essa nota, até o milionário, né? Então, a gente percebe em cada personagem que a nota passa, a gente percebe essa questão da ganância do homem, da gula do homem, por a questão do poder dele. Ele critica o meio circulante, ele critica a acumulação, a ganância, ele critica uma série de aspectos, e isso numa linguagem para criança. Ele sabe que escreve para um universo bastante exigente, né? Porque a criança não tem esse negócio de gostei ou dizer... Achei interessante. Interessante é a palavra mais desqualificada que eu conheço. Porque qualquer coisa que você diga, o que é que você achou do meu livro? Eu achei muito interessante. Interessante não quer dizer nada. 2 personagens que são intercomplementares, mas que têm uma lacuna de uma geração. Ele faz um avô e um neto, né, a bordo de um caminhão, singrarem esse sul da Bahia aí, em aventuras movimentadas, né? Então, a expansão afetiva que faltaria nas velhas, nos romances da trilogia,
né, está completamente presente aí. A gente se comove com essa aventura que reúne um avô e um neto, descobrindo universos, né, e como o menino se apaixona por outra adolescente, e como eles investem, né? E aí, Pivete, a mochila aí? Mas essa mochila aqui, ó. Vou escolar, não quer problema não. O livro tá aqui, ainda bem. Caramba! E o trabalho? Ih, rapaz, vou escrever sobre o quê? Ah, já sei. E foi assim que o garoto viveu sua primeira aventura, por causa de um livro. Muito bem, Jones. Você conseguiu. Essa história foi real? A imaginação ajudou um pouco. Continuem sentados, por favor, porque agora eu irei ler um dos trechos do livro de Adonias Filho. Olhinhos vivos de sagui, nas pálpebras inchadas, o coque dos cabelos acinzentados, atado atrás pelo cipó em bé, pele enrugada que o sol curtira, lábios murchos. O que essa casa tem que fazer? Ela tem que começar pelos infantos, né? E nisso ele tem obras dedicadas a isso. Ele tem 4, 5 livros infantos juvenis. Ele tem um livro O Menino e o Cedro, ele tem um livro Fora da Pista, ele tem um livro Uma Nota de 1000, ele tem um livro Um Coquinho de Dendê, ele tem um livro Os Bonecos de Seu Pop. Primeiro, formar o professor. Né? Nós sabemos que nós temos na rede pessoas que não conhecem Adonias Filho. Então, o primeiro passo seria formar esses professores, né? Capacitar esses professores para que eles possam digerir toda essa obra adoniana. E aí eu já não digo mais a questão infantil, tá? Mas que também esse professor possa conhecer a obra adulto de Adonias Filho. Porque aí sim, quando você tem um conhecimento acerca desses dois pontos, né, infantil e adulto do autor, você tem muito mais subsídio para trabalhar com a criança. É de fato desconhecida a obra infanto-juvenil de Adonias Filho. É mais por falta também de divulgação. É falta de divulgação, é falta de alguém se encarregar de fazer isso, alguma coisa, porque há um comodismo muito grande quando se trata de cultura. Levar a leitura dele às escolas regionais, eu acho que começa por aí essa aproximação do público leitor. Ele só vinha para a fazenda de 3 em 3 meses. Passava 8 dias, passava 10, passava 15. Era uma vida boa, era uma pessoa maravilhosa. Ele, Dona Rosita, Raquel, Adonias Neto, que era jovem, levando a mulher dele, as 3 meninas. Tá? Era uma pessoa boa, não tenho o que dizer. Se eu pudesse, ele estava vivo até hoje. Fazer aquilo que Adonias dizia, que a terra, o sul da Bahia, estava tão impregnado nele, como se o próprio corpo dele estivesse nela, até os ossos. Quer dizer, a tendência do Adonias é tornar-se um clássico da literatura brasileira. Né? Quando isto ocorrer, talvez ocorra com o seu centenário, etc., ele terá uma presença mais visível, né? E mais considerável, não apenas, vamos dizer, nas vidas nacionais, mas na própria sociedade. Bom, de modo que vamos ficar tranquilos, esperar o amanhã. Depois também, quando foi na fazenda, que ele foi morar para lá, que uma coisa ele sempre falou, que o dia que se aposentasse, ele ia morar na roça. E a gente nunca acreditou, porque falou, meu Jesus, mais de 40 e poucos anos no Rio de Janeiro, entendeu? Aí eu esqueci. Morar na roça, eu falei, não, mas realmente foi. Uma das primeiras coisas lá foi ele. Eu fui entrevistado por um jornal no Rio de Janeiro, no velório na Academia Brasileira de Letras, e disse, meu pai morreu por amor. Ele não aguentou ver o sofrimento do amado. E o negócio dele, tudo bem, ele é o Itaú, mas ele é Itajuípe. Ele sempre focou Itajuípe. Como ele foi para a roça, que eu não acreditava, eu falava, pai, é papo furado, você não vai. Depois do Rio de Janeiro,
que é que tem tudo, você morar na roça. Olha, eu acho que foi a fase mais feliz da vida do meu pai que eu tenho participado. Ele estava muito feliz. E ele só baqueou mesmo depois que minha mãe foi. Todo dia eu lembro dele e sinto muita saudade. Ele aqui, ó, ele botava a rede aqui, eu sentava ali, ficava empurrando a rede, a gente ficava batendo papo sobre diversas coisas. E ele dizia, você tá vendo isso aqui, Doni? Isso daqui é meu, não é? Eu falava, pai, eu não sei, você tá dizendo? Ele falava, não, isso aqui não é meu, não. Isso é de Deus, eu tô aqui, ele me prestou passando a temporada, vou-me embora e nada levarei.